Deixa eu te mostrar esse lugar aqui em Chicago, que é o berço do contrato futuro das principais commodities do mundo. Tá aqui a Chicago Board of Trade, principal e maior casa de contrato futuro do mundo. Fala traders! Tudo beleza com vocês, meus brothers and sisters traders? Eu sou Adalto Carneiro, trader profissional, opero apenas este mercado aqui de Chicago. Estou na frente da Cboat, conhecida como Chicago Board of Trade, que faz parte do grupo CME, Chicago Mercantile Exchange. Nesse vídeo, vou te contar um pouco da história aqui dessa bolsa, que é muito importante para não só nós, traders e especuladores, mas também como muito importante para todo o mercado financeiro global. O ativo que eu opero aqui na CME é o NQ. Opero pela mesa proprietária Apex Trader Funding. Se você não conhece essa mesa proprietária, clique no primeiro link da descrição do vídeo, escolha o melhor tamanho de conta para você, use o cupom BRASIL na hora de fazer a sua compra, na hora de comprar contas de avaliação na Apex, para você ter de 70% a 90% de desconto. E quando tiver com 90% de desconto, manda ver, não vacile, que não é sempre que a Apex faz essa promoção de 90%. Já tem um ano que eu opero pela Apex e quase fiz ali R$1 milhão em saques na Apex. Deu 900 mil, mas não deu 1 milhão. Quando eu comecei a operar o mercado aqui da CME, eu sempre ficava intrigado e questionando o seguinte: por que diabos a CME, principal e maior bolsa de contrato futuro do mundo, fica em Chicago? Que diabos tem em Chicago? Por que essa bolsa não está lá na Wall Street junto com as maiores bolsas do mundo? E a resposta ela vem com a história da própria Chicago Board of Trade. Lá no século XVIII, quando começou a expansão aqui nos Estados Unidos, expansão econômica, havia produção agrícola, principalmente aqui no Centro-Oeste. E aí quando essas commodities, esses produtos agrícolas, eles eram entregues e armazenados, eles antes de serem transportados ali para o leste, eles ficavam armazenados aqui mesmo em Chicago. E aí, para não ter essa oscilação, para não perder o preço, perder o valor no tempo de armazenamento até o transporte e entrega do produto lá no comprador final no leste, instituíram o contrato futuro. Em 1848, comerciantes fundaram a Chicago Board of Trade e passaram a negociar contratos futuros em 1851. Mais para frente, ali em 1865, eles tiveram que especificar e formalizar um pouco mais, aprimorar o contrato futuro, definindo ali termos específicos como a quantidade e a qualidade do produto que estava sendo negociado, o prazo final de entrega e as condições de entrega. E assim foi formalizado oficialmente o contrato futuro aqui na Chicago Board of Trade. E a título de curiosidade, esse prédio aqui à direita é o Banco Central do Distrito de Chicago, Federal Reserve Bank of Chicago. O Banco Central aqui dos Estados Unidos, ele é descentralizado, possui 12 bancos centrais distritais. E é nesse prédio onde fica o Banco Central Distrito de Chicago. Na verdade, toda essa região aqui é uma região financeira, né? Tem vários prédios aqui com instituições financeiras. Por exemplo, ali, ó, City National Bank and Trust Company. É todo o prédio que você vê aqui, até a metade da rua lá na frente, são prédios do setor financeiro. A CME, que a gente conhece como CME hoje, começou como bolsa de valores, uma pequena exchange de butter and egg, de ovo e manteiga. E aí depois, posteriormente, que ela fundiu, né, ela fez uma fusão com a Chicago Board of Trade, e aí Chicago Board of Trade, Butter and Egg e várias outras pequenas bolsas juntaram-se, e aí ao final foram
apareceram como a própria... Apareceram não, né? Oficialmente foram chamadas de CME, Chicago Mercantile Exchange. Tá rolando Lollapalooza aqui na região, então a gente vê algumas pessoas assim mesmo. E aqui é a entrada do prédio Chicago Board of Trade, onde fica também o salão de negociação aqui de floor. Vou passar rápido aqui. Só vou mostrar ali e volto. Já fui expulso 3 vezes aqui desse prédio. Então vai ser rápido ali a nossa visita aqui na CME, para eu não ter problema de novo, que eu já tive problema aqui. A segurança aqui é muito rigorosa. E aí, para não ser expulso e banido, só vou mostrar aqui o letreiro da entrada do prédio. Tá aí, Chicago Board of Trade Building, Directory of the Board of Trade of the City of Chicago, CMA Group. Não é todo o prédio que é da CME, mas aquele salão do pregão ao vivo é bem aqui no andar de cima. Eu gostaria muito de filmar ali de cima, mas eu não posso. Eu já vou até ir nessa, só mostrar aqui um pouco de toda a fachada. Fachada não, né? O hall aqui do prédio, de forma bem rápida, para eu não ter problema com a segurança. Então, esse aqui é o famoso prédio da Chicago Board of Trade, CBOT. É um dos prédios mais antigos aqui de Chicago também, né? Eles não é só visitado por traders como eu, né? Mas também bastante visitado pelo pessoal da agricultura. Tem um emblema bem legal aqui, que eu gosto de ver. Tem até que tirar uma foto depois aqui embaixo. Chicago Board of Trade. E tem uma outra parte histórica aqui na lateral do prédio. Esse prédio aqui não é o prédio original, não é o prédio histórico, como que eu posso dizer? Não é o primeiro prédio, né? Aqui, ó, tem a história do prédio, toda a história aqui do prédio da Chicago Board of Trade. O prédio original é este aqui, ó. Tá aí o prédio original. Ele foi demolido, ele foi construído em 1885 e depois foi demolido em 1929, e essa estrutura de hoje ela é mais recente, tá? E ali tem um emblema bem em cima, Chicago Board of Trade. Isso aqui é uma fonte, hoje ela está desligada. Interessante é que nesse prédio aqui, nessa imagem, não dá para ver as estátuas, mas aqui à minha direita tem a estátua da agricultura, que representa a agricultura, e à minha esquerda a estátua que representa a indústria. Então a visão, né? Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Essa é a vista que fica em harmonia. Tá aqui o prédio da fundação. Essas estátuas sim são originais desde a fundação do prédio. Eles conseguiram, tá escrito ali, né? Tem uma informação ali de que essas estátuas, apesar da demolição do prédio original, elas foram recuperadas intactas. Então essas estátuas é a mesma estátua, né? São originais desde a fundação, desde a criação do primeiro prédio aqui da Chicago Board of Trade. E é isso, deixo aqui um pouco da história do mercado financeiro para você entender um pouco mais como funciona a Bolsa de Valores de contrato futuro. Quando se fala em contrato futuro de índice, contrato futuro de moeda, isso é super recente. Estamos falando aqui de um contrato futuro de commodity que foi instituído no século XVIII, no final do século XVIII, no final, né? 1850, no meio do século XVIII. E aí, contrato futuro de índice, moeda, que a gente mais negocia, pelo menos nós, traders e especuladores, que a gente mais opera no mercado de hoje, né, no mercado atual. Esses contratos eles foram instituídos, eles apareceram no mercado na CME na década de 80, na década de 70, na década de 90. Então é muito recente, é tudo muito recente quando a gente fala em contrato futuro.
mas é bem interessante entender um pouco mais e conhecer um pouco mais da história aqui do mercado financeiro tradicional dos Estados Unidos. Grande abraço e até o próximo vídeo.